Boa noite, senhores. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live do Abrindo a Caixa Preta, promovida pelo Negocie, pelo Bootcamp. Eu sou André Gurgel, estou aqui representando o time de compras. Passo a bola para as apresentações aqui para os meus colegas. Vidal, por favor. Boa noite, gente. Mais uma vez um prazer estar com vocês. Uma maravilha ter a oportunidade de ter essas ricas discussões entre compras e vendas que são tão difíceis e buscadas no dia a dia. Sou Vidal também, representando aqui o time de compras. Bom, agora eu nunca sei se é o Colete ou o Bando, né? Não sei se é sempre os mais velhos, sempre os mais velhos. Então, Bando, acho que é contigo. Por último. Boa noite, galera. Tudo bem? Falar de compras e vendas é muito legal, mas no final todo mundo é comercial e a gente sempre tem um cara em comum que é o nosso cliente interno. Esse aí tem que buscar o interesse, nós, vendas e compras, chegar a um acordo e atender, né? A gente fala nosso cliente interno da melhor forma possível. E aí, para isso que estamos aqui. Vamos quebrar e abrir a caixa preta da área de compras e vendas. Vamos lá, Colete. Manda aí, Colete. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, compradores e vendedores, quebrando muros e paradigmas entre duas áreas das mais importantes que eu entendo em qualquer organização. Vamos embora. Bem-vindo, Raul, bem-vindo, Meduri, que seja uma live com vários insights para todo o nosso público. Bom, vou pedir para vocês se apresentarem, então, nossos convidados. Raul, por favor, se apresenta aí para a turma. A joia, bom. Primeiro, agradecer aí pela oportunidade do Bootcamp, do Negocia, para ter a oportunidade aí de conversar e falar um pouquinho sobre, né, fazer essa questão de suprimentos, compras e vendas, que eu acho que sempre é um assunto que interessa para todo mundo, né? Então, só para me apresentar, né? Então, Raul Michelin, e cara, tenho uma experiência vasta em várias empresas, desde passando por engenharia, vendas, headhunter, e tenho mais aí de 20 anos de suprimento. Vou falar só 20 anos, porque senão o pessoal já descobre minha idade, né? Então, vou parar por aqui. Obrigado, muito prazer, Raul. aí. Obrigado pela oportunidade. E aí, Gabriel, por favor. Bom, show de bola. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre o lado do vendedor, né? E já vi que o vendedor é sempre bagunçado, porque o André não sabia nem que ia começar, se era o Colete, se era o Bando, e os compradores todos organizados, o Vidal entrou, pô, os caras são diferentes mesmo, né? Mas valeu, eu sou o Gabriel Meduri, fui diretor de operações e em empresa do mercado de integração, diretor comercial. Hoje estou como CEO da EasyFive, sou o founder e CEO da EasyFive, uma empresa de solução de desenvolvimento de softwares, e a gente está aí no mercado e vamos ver se a gente consegue vender para o Raul hoje. Bom, pessoal, que está assistindo, para quem já assistiu nossas lives, já sabe como é que funciona, mas para quem está aqui pela primeira vez, eu vou explicar. A ideia aqui é o seguinte: a gente vai ter um debate entre compras e vendas, compradores e vendedores, o Raul aqui representando o time de compras, né? O Gabriel aqui representando o time de vendas, e eles vão fazer perguntas cruzadas entre eles aí para tracionar aí curiosidades que eles queiram saber sobre o back-office, sobre as atuações, estratégias, etc., de cada um dos dois lados. E a gente aqui, eu, o Vidal, o Colete e o Bando, vamos tentar ajudar, né? Vamos estar aqui ajudar. Não sei se a gente ajuda, taca fogo de vez em quando na conversa, mas a gente vai tentar. E vocês que estão assistindo, pensem nas suas boas perguntas, postem aqui nas redes sociais que vocês estão acompanhando, seja no YouTube ou no LinkedIn, que a gente vai pegar essas perguntas e vamos trazer para eles aqui, vamos debater em cima das perguntas de vocês também. Legal? Então, beleza. Bora lá começar, galera? Bora começar. Vamos nessa. Bora. Bom, a gente tem um protocolo aqui, né, o Gabriel, você fala que a gente é organizado, né, que sempre o cara de compras é que começa, né, cara? Então, Raul, por favor, faça aquela pergunta de prova para o Gabriel. Vamos começar, então. A primeira pergunta, Gabriel, é o seguinte. A gente sempre tenta entrar cada vez mais nos processos de vendas. E uma das coisas que a gente normalmente faz é pedir abertura de custo, planilha aberta. A dúvida é, como é que vocês recebem isso? Como é que vocês lidam com esta situação? Porra, hoje começou polêmico mesmo, hein, bicho? Esse aí é brabo. Cara, eu
Eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, inclusive são pautas de várias discussões aí, até com o Colette aí, a gente já entrou em negócios e os caras falam, pô, tem que abrir os preços lá. Eu falo, cara, não abre o preço unitário em concorrência, início de concorrência, né, de processo. Primeira fase. Aí os caras falam, então você tá fora. Eu falo, né, tô dizendo de experiência pessoal. Não tô falando que é uma realidade, também não tô medindo impactos aí. Mas então eu prefiro sair fora agora do que entrar naquele leilão que a gente sabe que é ruim, geralmente, e lá na quinta fase você sair fora de qualquer jeito, entendeu? Então é uma análise muito pessoal dentro do time de comercial lá que a gente toca, porque é um time mais enxuto. Então muitas vezes a gente acaba usando isso até como um filtro para saber para onde a gente segue. Obviamente que há questões a ser tratadas, né? Então, por exemplo, quando uma RFP ou uma cotação vem de compras aí bem detalhada, com os itens unitários lá bonitinhos, você vê que tem uma preocupação do outro lado de fazer um trabalho para nivelar o mercado, nada mais justo e honesto do que nós também fazemos o mesmo. Devolvemos com itens unitários, com as nossas observações, etc. Quando é o contrário, preciso disso, cara, então ele está procurando uma solução, né? Não vem do serviço, não vem do produto. Então, se ele está procurando uma solução, a solução custa tanto. E aí a gente começa as discussões. E aí, muito provavelmente existem casos e casos também dentro dessa linha, mas no geral a nossa regra lá acaba sendo ir para preço fechado. O preço unitário para nós acaba sendo bem ruim na parte de vendas, porque a discussão sempre fica naquela, né, Raul? Pô, só seu equipamento aqui está mais caro do que mais caro que o concorrente. Só que o mais barato que o concorrente ninguém fala, só fala que está mais caro. Então, no final das contas, a gente acaba sendo balizado por isso e a negociação fica ruim. Então, por isso que a gente, eu aqui do nosso lado, a gente dá uma brincada nisso. Você começou bem, Raul. Posso Vamos complementar lá, aqui? Posso complementar, sempre. né? Queria trazer na ótica Raul, da parte da prestação de serviço, o Gabriel falou mais da parte de equipamento. E na parte de serviço, acho que a terceirização acho que é o setor que mais traz uma forma transparente a questão de custos, né? Abre tudo. Então, assim, ninguém fala quanto que abre o custo quando eu compro um carro, uma televisão, mas na parte de prestação de serviço, a gente abre até a alma, né? Até quanto a gente nosso lucro. O que eu me questiono muito, a questão dos compradores, é que muitas vezes o que ele abre uma planilha e ele consegue interpretar muita coisa lá dentro. E aí, às vezes eu fico assim, pasmo, porque assim, como o cara contrata uma empresa que coloca sua taxa de administração 5% e lucro de 1%. Né? Então, assim, lógico que tem a semântica de colocar valores em outros lugares. Mas muitas vezes o comprador fala assim, pô, mas a taxa de administração é 5% e o lucro é 1%. Sendo que se você entender um pouquinho mais da dinâmica da terceirização, alguém fazer uma administração de 5%, uma margem de lucro de 1% é quase que impossível, assim dizer assim, né? É quase inexequível, porque ele manipulou uma planilha de vendas. Então, assim, não adianta você pedir uma planilha de vendas se o comprador não tem capacidade técnica de fazer as críticas necessárias, né? É isso que eu falo bastante. É legal, acho que só para complementar, Ibano, até você falou uma coisa importante, eu venho em tecnologia, né? Então, não vendo aí o serviço de fato com prestação aí de patrimonial, limpeza, facilities, etc. Então, por isso que eu levei para essa ótica aí de analisar a solução, né? Que a gente fala que é o pacote fechado ali. Então, só para fazer esse ponto aí, porque realmente pode ter ficado confuso para alguém. Só fazer um comentário, né? Eu sei o quanto desconfortável é esse tipo de abordagem, mas a gente vem a algumas lives, né, ouvindo, né, alguns vendedores colocando de que, até o Colette fala muito isso, né, de que alguns proponentes não têm a menor quer dizer, os preços não se sustentam, né, de que são propostas que são inexequíveis, mas que são menores, né, e às vezes os compradores aceitam e contratam e depois tem problemas lá na frente, né. Essa técnica de abrir custo que o Raul trouxe, querendo ou não, é uma forma de ajudar você justamente a entender aquilo que está errado, né? Ou seja, se o cara tem um preço baixo por um preço baixo, ele não abre, ou ninguém abre, fica muito mais difícil para o comprador entender se aquele preço de fato é inexequível ou não. Ou são os outros que chutaram muito para cima, botaram uma margem muito grande. Querendo ou não, assim, é difícil chegar num consenso, né, qual que é melhor, mas o fato é que ajuda, né, a tirar justamente esses caras que erraram a mão no meio do processo, né? Quando você abre, você entende o erro, você percebe o erro mais facilmente, né? Quando é fechado é mais difícil, né? Só Eu acho que uma ponderação aí. Um ponto importante é que assim, a abertura de custo ajuda para a gente realmente equalizar, né?
Você realmente olhar para todos os teus clientes, né, os fornecedores, e avaliar necessariamente quem realmente está mostrando ou colocando algo que não está correto, né, Bando? E aí, mais uma coisa que você tem razão, tá? Depende muito da capacidade do comprador. Não adianta nada você pedir uma planilha aberta e não ter capacidade para olhar e tomar a decisão onde pegar, onde tentar entender o que está errado, né? E realmente falar assim, olha, tem fornecedores aqui que não vão se sustentar, esses aqui estão colocando o preço só para entrar e depois vier com alguma outra alternativa, ou aumento de preço e assim por diante. Então, nesse ponto, auxilia para que o comprador tenha a melhor noção e tomar a melhor decisão, né? Então, esse que é o ponto que a gente sempre fala sobre abertura de custo. Mas eu Eu entendo também, achei. Gabriel, que assim, depende do lugar também, né? Depende de qual tipo de processo que você está fazendo, lógico, com Eu certeza. achei muito legal essa ótica que o André colocou agora, do fato do comprador poder se balizar ali e ajudar até o vendedor nessa disputa, né? Ser mais honesto. Porque realmente, como vem de tecnologia, a gente não olha muito por essa ótica do que o cara está colocando ali, todos os impostos, o que está entregando, essas taxas, etc. Então, nessa questão de contratação de pessoas e serviços, olhando por esse lado, fala, pô, faz sentido pra caramba, né? Na tecnologia, a gente acaba tendo algumas coisas a mais a ponderar, né? Pode ser a questão, obviamente, de descrição mais técnica de cada componente ali, para saber o que o cara está usando ou não, né? Porque às vezes meu preço está mais caro. Hoje mesmo saímos de uma reunião, eu e o Colette, que tinha mais ou menos esse desenho. Então, pô, Edu, e seu preço aqui tá um dos mais caros, cara. De cima de você só tem mais um, que tá o dobro de você, está descartado. Eu falei, pô, mas por que tô tão mais caro assim, né? Então eu consigo avaliar com você, eu não quero saber o preço de ninguém, mas consegue mandar a lista de material sua, porque a gente não recebeu isso. Então, a partir do momento que eu tenho que levantar e fazer o meu dimensionamento baseado na experiência que eu tenho e conhecimento daquele cliente, do perfil que a gente já conversou, etc., na investigação ali comercial, a gente acaba dimensionando uma solução olhando para ele, né? Então, pode ser que o concorrente nosso realmente está usando um cabo inferior, né, um componente muito inferior que cai muito o custo. Então, esse tipo de coisa aí também é legal a gente se ater, né? Não tinha pensado até por essa questão que o André comentou agora, no fato de poder até ajudar a empresa vendedora ali né, nessa compra, nesse processo. Legal. Ou até, né, o Gabriel, ele pode estar considerando uma solução com uma série de adendos que não eram necessários. Isso está jogando o preço dele Exatamente. para cima, e quando ele faz essa abertura, o comprador percebe, pô, cara, sabe aquela coisa da prova que o professor corrige e fala, eu acho que você errou aqui, que você considerou um caminho errado aqui no teu raciocínio. E aí o comprador pode até ajudar, se for o caso. Não, olha, não, você foi para uma premissa que tinha que ter mais isso ou mais aquilo, e não precisa nada disso, né? Então, de certa forma, ajuda a entender o raciocínio do vendedor, né? Como é que ele montou aquela Claro, solução, né? claro. Não, acho interessante, legal. Uma ótica que eu não tinha aí. Bom, Gabriel, agora manda aquela pedrada pro Raul, cara, que você guardou aí. Capricha. Na verdade, já soube que o Raul foi vendedor, foi headhunter, foi tudo aí, cara. Putz, então tem que pegar uma que me ajude e depois vai encontrar caras igual no mercado aí e vender, né? Mas, o Raul, cara, na verdade eu queria entender aí com você, na ótica dos compradores, né? Qual o erro, principal erro, assim, que você acha que os vendedores cometem? Ou quais os erros que o vendedor comete que você fala, puta, esse cara aqui tem que sair fora da concorrência, não dá nem para continuar com eles aqui. Tem alguma coisa assim que chama muita atenção? Assim, essa pergunta é boa, mas ela tem vários vieses para ser respondido, tá, Gabriel? O que eu quero dizer é o seguinte: a primeira delas chama-se ética e compliance. Então, eu já te respondo direto e reto que essa necessariamente qualquer coisa e sensação de que a gente tenha que isso esteja fora, não participe, tá? Então, Show. esse é o primeiro ponto, tá? Qualquer situação em que a gente perceba que existe esse conflito, ele é descartado 100% nesse processo, tá? Uhum. Ele vai ser desconsiderado até por questões né, de como que suprimentos e compras têm que ser efetuado, tá? Do outro lado, eu estou pensando aqui uma outra alternativa que tem em relação a isso. Eu acho que é muito mais quando a gente percebe que ele está fazendo uma cotação mais baixa para ganhar, tá, Gabriel? Isso não é bem visto para nenhum comprador, tá? Não E ser a gente, por saudável, exemplo, talvez, né? não é saudável, né? É aquela coisa de querer ir para uma segunda etapa ou para fazer alguma situação relacionada a isso, tá? Esses são dois pontos que para mim chama atenção, tá?
Show. Posso complementar aí, Raul? Acho que compliance é o que está pegando bastante hoje, né? Oi? Compliance está pegando bastante hoje, né? É o que o Raul falou, acho que isso é inegociável, né? Sim. O Raul falou do processo de abaixar muito o preço para entrar, né? Mas tem um outro lado também, que é quando a gente sabe que às vezes numa cotação você tem o mignon e tem o osso, né? Numa lista de materiais. E eu vejo também como bastante negativo quando o vendedor ele pega o osso e joga o preço lá para cima justamente porque ele não quer. E muitas vezes, para a empresa, é muito melhor você negociar o pacote com um único fornecedor do que fazer o cherry picket, né? Comprar o mais barato de diversos fornecedores. E aí esse cara, com essa estratégia de isso aqui é osso, deixa eu jogar o preço lá em cima que eu não quero, porque é uma demanda baixa, é um lote pequeno, enfim, vários, né, dificultantes aí. Isso para mim também é uma baita bola fora, sabe? Porque no olhar de compra de pacote, o cara pode estar perdendo bastante. Bom, Gabriel, eu como time compras aqui, eu vou colocar aqui a minha lista dos maiores incômodos. Na verdade é um só, que deriva dessa questão de ética que o Raul falou, né? Mas que eu acho que o brasileiro, em geral, tem uma característica, não todos, claro, mas alguns, de não gostar muito de seguir a regra do jogo, né? Então, o processo de compras que o comprador coloca, ele tem uma regra, em geral, ele coloca lá as regras desde o início, né? E o critério, muitas vezes, né? E eu já passei por várias situações que no final do processo, um tem que ganhar, não dá para ganhar todos, né? Tem um que vai ganhar, e aí o cara perde e o cara fica questionando e eu justifico, olha, você perdeu nesse critério, estava claro desde o início. E aí o cara tenta virar o jogo, tenta fazer um contato lá com o presidente da empresa, tentando fazer o processo ser revertido. Né? Vai passar. Isso é muito desagradável, cara. Acho que da lista dos desagradáveis aí que você falou, eu já passei por esse tipo de situação e eu não curto nem um pouco aquele cara que não respeita a regra. Sabe o mal perdedor? Sim, Pô, o Gabriel ganhou, cara. A proposta dele foi melhor. Respeita aí, não foi você. Pô. Na próxima você melhora e você leva, mas dessa vez foi ele que foi melhor. Respeita, né? É até desmerecer o concorrente, né? Tem muito no mercado isso aí, hein, André? Isso eu não curto, cara. Sendo bem sincero, da lista aí, é o que mais me incomoda, é esse tipo de postura, cara. Tentar entrar por outras vias, viu, André? Acho que esse é um ponto também que realmente incomoda. Né? Então, por exemplo, você está no processo de negociação, está fazendo um processo bem feito, está tendo oportunidade para todo mundo trabalhar e a pessoa simplesmente toma a decisão, fala assim, não, eu vou lá falar com o requisitante, ou com o gerente que vai contratar, ou qualquer outra coisa, como se isso fosse mudar uma decisão, entendeu? Esse é uma coisa que incomoda também. Pessoal, já estão começando a pingar as perguntas aqui. Vamos fazer mais uma dupla cruzada aí, depois a gente vai para a turma. Pode ser? Vamos lá. Pode sim. Então acho que agora é contigo, Raul. Manda ver, comigo, aquela pedrada boa. Capricha, hein? Essa é uma dúvida, Gabriel. A gente sempre está em negociação. Então a negociação é sempre pesada, normalmente. Qual o comportamento ou qual visão do vendedor para conseguir entender que o comprador realmente está querendo fazer uma parceria a longo prazo? Que ele não quer fazer uma spot só. Como é que você percebe? Como que o vendedor percebe isso? Como que a gente consegue mostrar isso? Essa é uma questão que eu até estudo em alguns sentidos, quando que isso pode virar relacionamento mesmo, né? Não só uma venda pontual ali. Cara, a gente acaba fazendo muita leitura do processo de contratação, né? Pô, tem coisas ali que a gente está conseguindo fazer ali uma troca, né? Está sendo saudável essa troca. O comprador do outro lado está entendendo que a gente tem algumas barreiras que nos limitam a chegar talvez num budget que ele queira, ou que talvez até muitas vezes ele dimensionou um budget que não está condizente com o mercado. A gente consegue discutir isso na mesa de forma saudável, ali ser claro, de uma forma bem tranquila, que geralmente não é tão tranquila, mas acontece em alguns casos, né? Eu acho que isso é um sinal. Hoje, de novo, vou dar o exemplo de hoje, que foi uma coisa que a gente chegou lá como um embate. Então, hoje era uma situação que a gente ia chegar nessa negociação meio que para tomar pancada ali. E no final das contas, caminhou um pouco por esse lado. Eu falei, poxa, a gente perdeu um pouco o relacionamento aqui, nós, vendedor, com vocês aí que são compradores, mas a nossa intenção é manter um relacionamento a longo prazo. Então, o que eu posso fazer para te ajudar para que a gente possa
continuar esse relacionamento aí, para os próximos projetos a gente está concorrendo, participando, etc. Né? Então, acho que o nosso lance acaba sendo sempre olhado de uma ótica ali pontual daquele projeto, né, daquela negociação, mas pensando o quanto o outro lado está sendo compreensivo, porque a gente consegue entender em alguns casos isso, assim como vocês também, hora do nosso lado, ver, pô, os caras tá realmente fazendo um jogo comigo aqui de troca, né? Então, cede um pouco, ele cede um pouco, a gente vai se ajustando, e a gente entende que a relação tende a ser saudável, e a gente consegue fazer isso em uma parceria de longo prazo aí. Acho que é um ponto principal, e acaba sendo essa experiência da primeira negociação mesmo. Ô Raul, só para entender a tua pergunta, você acha que eventualmente você dá aquela deixa e o cara perde a tua deixa, né, de você tentar fazer esse acordo de longo prazo, o cara fica focado muito no imediatismo do resultado de curto prazo, é isso que esse é o ponto que você está trazendo, só para entender bem a... Não, para mim é realmente construção de parceria, André, porque o que pode acontecer é necessariamente quando você está numa concorrência em que tem muitos fornecedores, eles acabam vendo assim, o comprador está querendo ter mais informações ou mais detalhes, ou ter todas as informações que ele possa estar passando, e ele está achando que nós vamos passar para outra pessoa, ou que vai fazer qualquer outra situação, entendeu? É lógico, tudo dentro do que é permitido num processo de suprimentos, né? Um compliance dentro, né? E pedindo todas as informações, detalhes do que está acontecendo. E muitas vezes os próprios fornecedores não passam esse tipo de informação. Então, acho que esse é o ponto que a gente está, que eu estou questionando aqui. Acho que essa conexão aí da clareza do que está fornecendo acaba ajudando também o comprador a entender, né? Que a relação pode ser a longo prazo aí. Especialmente quando a gente está falando de negociações mais complexas, né? Não o dia a dia, né? Não MRO, que a gente chama, né? Que é material, que é commodity, etc, né? O Zé até comentou bem ali, ó, sem relacionamento e confiança, o que sobra além de preço, né? Porque a gente fica nessa briga de quem é mais barato, né? Bando e Colete, querem fazer algum comentário sobre essa história? Por favor. Pode. O que eu queria, na verdade, esse ponto é importante, mas aí eu participei de alguns fóruns e lá, eu também participei lá da Embrax, participei de algumas palestras e eu vi muito as tendências de você até terceirizar a área de compras, né, com uma empresa especializada, né? A parte de categorias, tem diretos e indiretos, mas quando você fala, aí você traçando esse paralelo aí, como que você vai fazer relacionamento estratégico com uma empresa para o seu negócio, sendo que você está terceirizando sua área de compras com uma empresa? Como é que você enxerga isso? É uma tendência? Como é que você vê com bons olhos ou não falar de parceria de fornecedor, sendo que é uma empresa simplesmente de suprimentos que compra de tudo, e como é que eu vou trazer relacionamento para o seu negócio? É difícil, né? Quando você está... Eu acho que eu te entendo em relação a indiretos, tá, Bando? Quando a gente está falando de indiretos, que são a maior volume, e aí, lembrando, né, acho que até as questões relacionadas às ferramentas de compra, onde se posiciona aquela categoria dentro do próprio suprimentos, se ele realmente é estratégico, não é estratégico para a empresa, se ele acaba não sendo crítico e acaba sendo só volume, né, mas baixo valor para que a gente faça atendimento. Então, acho que isso difere para tipo de categoria e de empresa também, tá, Bando? Então, o que eu quero dizer é, se você tiver uma empresa que não tem nível de maturidade de suprimentos, a maioria das vezes eles acabam até terceirizando primeiramente para poder reter informação, para conseguir ter treinamento, para conseguir ter detalhes sobre como que deve ser feito um bom suprimentos. Quando você vai evoluindo no momento de suprimentos, de maturidade, etc., você acaba tendo compradores específicos, gestores de categoria, e, consequentemente, esses gestores vão ter que aprofundar, vão ter que ter conhecimento de mercado, vão ter que sentar com o vendedor, entender 100% como é que funciona, mas, de novo, isso demora, não é fácil, depende da maturidade de suprimentos. Se você estiver num nível muito tático ainda, muito mais operacional, você vai sentir o que você está falando agora. É muito mais fácil terceirizar no primeiro momento do que aprofundar, tá? O Raul, só permite um comentário, né? Lógico. Esse assunto também já veio em algumas lives, né? Assim como muitas empresas terceirizam vendas através de parceiros, né, de revendas e etc., né, que são os canais, são os famosos canais,
e que não são eles propriamente, em geral atendem clientes menores ou que demandem uma qualificação menor no atendimento ao cliente, né, que eles vão colocar pessoas talvez com não tanto, não vou dizer preparo, mas não com uma instrumentalização assim tão poderosa quanto o próprio fabricante ou dono da solução. Do lado de compras também, as áreas de compras são estruturadas para que tenham os seus melhores compradores, obviamente, naqueles itens que a empresa gasta mais dinheiro, que são mais complexos, né? E naquela cauda longa, né, como a gente chama, aí é onde a gente costuma treinar os novos, né? Entram por É ali verdade. para aprender a fazer as compras, ali se ele errar uma negociação, outra, o problema não é tão grave de administrar, né? E aí ele vai aprendendo. Então, assim, eu, pelo menos na minha época de gestor de compras, eu não esperava que para um item da minha cauda C viesse o presidente da empresa para tentar fazer aquela venda, às vezes de um item de valor pequeno, inclusive, e eu estava do meu lado um comprador júnior atendendo o presidente da empresa, né? Era muito o contrário, era um vendedor iniciante ou até mesmo um representante dele, né? Não era nem o próprio fabricante. E, obviamente, em compras de valor muito, muito alto, em algumas empresas, até o presidente da empresa vai à mesa para negociar. Não é nem o diretor de compras, é até o presidente que entra ali e faz uma conversa até com o presidente da outra empresa, dependendo do que for, né? Da relevância daquilo para o negócio, da estratégia e do valor. Vala, Bando. Não, só para complementar aqui, que a gente fala da maturidade, mas assim, eu estou na área de vendas, na setor de terceirização, já vai fazer 3 décadas já. E parece que a área de compras, tudo bem, tem a questão do investimento da área de vendas e investimento da área de compras, em relação a pessoas e processos, mas parece que compras está andando a passo de tartaruga. Desculpa a sinceridade, porque parece que as mesmas coisas que eu negocio há 20 anos, 25 anos atrás, parece que os mesmos problemas com o comprador são os mesmos hoje, em 2025, é a mesma coisa. Pessoal, tem que ter maturidade, o pessoal está crescendo, mas parece que não vai, demora, hein? Mas eu Aí, sei que, Bando, lógico, evoluiu, assim, a parte de tecnologia, processo, mas eu tô falando a pessoa, comprador mesmo, sabe? Às vezes ainda é difícil, viu, cara? Os processos eu sei que evoluíram muito, compliance, a parte de strategic search, todas essas coisas assim, mas eu vou falar assim, o comprador, mesmo como uma pessoa, como negociador, eu acho que tá difícil ainda. ó, Esse é aí um, tem é um grande desafio, né? É um desafio que a gente conversa bastante, Bando, porque realmente, né, até em questão de investimento da empresa em capacitações, né? A gente vê empresas com verbas muito mais recorrentes para capacitar vendedores do que para capacitar compradores, né? Por um lado, porque a visão é bem voltada, né, para aumento de faturamento, quando, na verdade, um aumento na qualidade da tua compra pode dar um resultado ainda melhor do que um aumento de um faturamento, né? Então, uma parte eu acredito que é isso, é da empresa conseguir botar, né, ou ter essa visão de compras como estratégico, realmente uma área estratégica e capacitar a sua equipe para isso, né? Porque a área só é estratégica se a equipe também pensar assim. E o outro sentido é justamente esse, do comprador, né? A gente consegue ver nas nossas lives, em vários movimentos que a gente faz, o quanto a gente sente falta desse comprador que quer se destacar, que quer se desenvolver e que não fica estacionado, né? Pô, a empresa não está investindo na minha capacitação, eu vou ficar de boa, né? Então, tem os dois viés aí, né? Então, da empresa olhar para a área com mais estratégica e botar realmente um esforço para desenvolvê-la, e do próprio profissional, né? Que muitas vezes olha para o vendedor, o vendedor se melhorar ganha mais comissão, eu se eu melhorar ganho mais para a empresa. Mas assim como todas as outras áreas, se o cara não se capacitar, ele não se desenvolve, né? Então essa é a provocação que a gente costuma fazer aí para os compradores que estejam nos ouvindo, por favor. E tem um ponto também, né, Vidal, que os compradores de diretos em geral, né, não querendo generalizar, né, mas dependendo também de que categoria de direto é essa, ela é extremamente relevante para a sustentação do negócio da companhia, né? Em geral, esses caras são muito mais bem treinados e certamente são pessoas bem mais preparadas do que muitos que trabalham em categorias que não são tão críticas, né? E aí, às vezes, você pega uma sequência de clientes que trata o seu fornecimento como indireto não crítico, e aí, certamente, você não vai ter o melhor ali para você falar, né? Infelizmente, né? Não dá para...
A empresa não vai investir, né, de ter uma área de compras que espelha a empresa inteira, né? Ou seja, eu tenho um especialista em facilities, eu tenho que ter um especialista em compras. Eu tenho um especialista em tecnologia, eu vou ter um de tecnologia em compras espelhando os caras. Não dá, você vai duplicar a empresa ali, não é bem por aí, né, que a coisa vai, né? Mas são pontos importantes, né? Porque gera frustração aí para os vendedores, né? Não tenha É dúvida. que no geral acaba tendo gente ruim dos Agora, dois lados, né, cara? Então isso complica bastante, né? Bom, isso é fato agora um também, ponto né? que nós falamos aqui, só para complementar. Vendas, quando a gente olha para o passado, sempre teve muito mais treinamento que compras. Eu vou falar porque eu já fui vendedor, né? Então, assim, eu lembro que em um ano eu tive no mínimo uns 5 treinamentos de negociação. E assim, comprador, quantos compradores, se você vê olhar no mercado, etc., tiveram realmente negociação como uma dos seus treinamentos, tá? Então, assim, eu diria que de lá para cá, Bando, o mercado mudou. A área de suprimentos começou a ser visto de forma diferente. Acho que a pandemia ajudou bastante nesse processo, porque o que nós tivemos de reflexo mundial em relação à pandemia e os problemas de entrega, problemas de achar a mercadoria ou qualquer outra alternativa começou a ser muito mais relevante. As empresas realmente se tocaram de que gestão de risco realmente faz a diferença. E suprimentos que faz isso, né? Pelo menos a maior parte das empresas é isso que a gente acaba utilizando. Então eu diria que o investimento acabou sendo mais recente, tá, Bando, em relação a esse processo. Lógico, Existe também essa tem, questão de tem que, empresas, tem empresas que já evoluíram antes, né? Mas tem outras que demoraram um pouco mais para evoluir, tá? existe a questão, né, a própria cultura das empresas de que o comercial gera receita, obviamente vai ser mais investido aí, então acaba tendo mais recurso a poder trabalhar e compras acaba sendo um custo ali, né? O cara acaba tendo que ter para poder deixar a máquina girando. Acho que até por onde eu participei, até pelo summit que a gente participou lá, achei legal também, mostrou bastante disso, que as empresas também estão olhando contra o viés para suprimentos, né? Então, tem investido nas questões de treinamento, curso, qualificação do pessoal, criar um processo melhor, realmente olhar para o mercado de uma forma diferente. Acho que isso faz total diferença e ajuda a evoluir de um modo geral, né? Acho que é um momento de transição mesmo. Gabriel, porque aproveita agora você vê, né, Biel? Tem em Brasque, você tem os fóruns de compras, você está vendo já um monte de movimento legal aí na área de compras. Exatamente. Né? Tem o Negocia também, ô Bando. Muito Tem bom esse Negocia. movimento. Fica a dica aí. Negocia é ótimo. Aproveitando. Oi, pode falar. Não, eu ia pedir para você fazer a pergunta para o Raul, mas já Vai puxa a lá, fila. vai lá, Gabriel. Então, eu ia falar, aproveitando aí o Negocia IA, né? A pergunta que eu tenho que fazer para o Raul é um pouquinho voltada para IA, na curiosidade aí do lado do comprador nos portais de compras, né? Não sei se a Unipar chega a usar algum portal, imagino que sim, mas Sim. entre todos esses que tem aí, Ariba, Mercado Eletrônico, Comprasnet, etc., nós participamos ali, então, obviamente, subimos nossa proposta e negociamos ali pelo portal. Do seu lado aí, o Raul, do lado do comprador, como que fica essas análises para você? O sistema te dá uma métrica daquele fornecedor em algum momento? Imagina que a gente já participou por 4 ou 5 concorrências, a gente tem um relacionamento e ele te classifica, ele categoriza aquela empresa ou aquele vendedor para você poder ter um mapa ou não? Eu fico pensando às vezes nisso quando eu mando propostas, né? Falo, pô, será que o cara me classifica por ali, ele vai me ranqueando e eu não tenho esse histórico, bem como se fosse um CRM, né, do vendedor. Será que existe essa questão aí do lado de vocês, não? No sistema? Existe, mas eu não diria que é tão simples assim como um portal de compras, tá? Porque a gente tem tantos portais de compras, cada um trabalha de uma forma e cada um traz informações diferentes. Eu diria que alguns deles você consegue migrar as informações que você necessita, tanto em questão de como que é o fornecedor, qual é o histórico dele, como ele foi homologado, como ele está qualificado, qual é a performance dele, que a gente chama de gestão de fornecedores, propriamente dito, em que a gente consegue analisar como esse fornecedor está se portando para a empresa. Tá? Essas informações normalmente se utiliza para um processo de concorrência. Tá? E aí, só que é que a questão do portal, propriamente dito, não necessariamente todos os portais conseguem ter essas informações, tá? Entendi. Então, nesse ponto, depende da empresa, depende da maturidade.
Mas eu acho que, pelo menos assim, pelo que eu vejo de mercado, a maioria ainda não consegue ter tão isso fácil de ser Tão claro, visualizado. né? Tá? Tão Tão claro, né? claro assim, tá, Gabriel? Acho que tem empresas que, por exemplo, quando você vê empresas mais evoluídas e suprimentos, consequentemente, você tem gestão de fornecedores mais elaborado, você consegue olhar a nota do fornecedor e necessariamente você tem até premiações olhando para quais são os fornecedores que realmente estão sendo bem vistos, estão sendo a pessoa que está lá para inovar, está lá para ser parceiro. Então, assim, se você vê empresas que estão nesses patamares, consequentemente, você vai perceber que cada vez mais a gestão de fornecedor é olhada por completo. Tá? Show. Legal. Agora, eu empresas queria... pequenas, eu diria para você que vai ser difícil você ter isso, tá? Acho que Chegar acaba lá, vendo né? muito mais ainda uma questão de último preço, alguma outra coisa dessa forma, tá? E lembrando também aquilo que o André colocou, né? Que mesmo você tendo as ferramentas para isso, não necessariamente ele vai ser olhado para todos os itens da categoria. Isso Né? aí, com certeza. Vai ser muito mais aplicável para os itens da curva A. Né? O B e o C, às vezes, você tem, óbvio, todo um processo, né? Porque não basta você ter um sistema, você tem que ter um processo de pessoas que rodam ele para garantir que todas as informações estejam lá. Né? E é claro que o capricho, né, nesse processo, não me entendo mal pelo capricho, mas é muito mais focado nos itens A, né? Sim. Sem dúvida, tá, Vidal? Eu diria assim, como eu disse anteriormente, a gente tem curvas que realmente são estratégicas para a empresa e vai ter pessoas determinadas para olhar, vai ter gestor de categoria e vão conseguir. Quando você olha para a curva muito C ou D ou E, necessariamente a intenção é você conseguir ter um atendimento rápido, uma forma de você conseguir, como o volume é muito alto e normalmente o custo inclusive acaba sendo mais reduzido perante aos demais, você quer, na verdade, ter contratos de estabilidade, entregas, recorrências, etc. Né? Só um comentário aqui. Uma empresa não tão grande, vamos dizer assim, média, uma grande ainda não tão grande assim, não raramente você tem uma base de 1.000 fornecedores fácil dentro da empresa, né? Então, só para dar um pouco de número aí, né? Você tem um dossiê completo de 1.000, isso está dentro, né? Quando você vai fazer uma concorrência, a boa prática diz que é legal chamar uns caras novos também para você desafiar o status quo de quem está do lado dentro de casa, né? Então você imagina a quantidade de dados que você tem que levantar para fazer um escrutínio grande para toda a compra que você faz. Então é como o Vidal falou, você tem que fazer eventualmente algumas escolhas de quais categorias que você vai realmente gastar essa energia para fazer esse monitoramento, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é a informação tem, né? Hoje o que mais a gente gera é dado. A questão é você qual o recorte que você vai trazer, né? Que tipo de dados você quer analisar, e aí você monta a tua IA, lógico, em cima do teu interesse, né? Do que você quer olhar e quais são os elementos diferenciais, vamos dizer assim, que são relevantes para você comparar um fornecedor com outro, né? Não necessariamente é igual para todo mundo, né? Tem uns que dão valor a um atributo, outros não dão valor a esse atributo, dão mais valor ao outro e assim vai, né? Eu acho que é mais essa linha de entender como é que os lados estão explorando essa questão aí dos dados fornecidos aí pela IA, né? Até o comprador, como vendedor, até o Zé comentou aí no chat, acho que é bem colocado, até onde a gente está indo já com isso, né? Então eu queria entender o lado de vocês aí, acho legal. Acho que e tem um outro ponto, Gabriel, que eu acho importante comentar, que é o seguinte, assim, por mais que eu vou falar o óbvio, né, que você fazer uma avaliação de performance de fornecedor tem que ser baseado em KPIs bem objetivos e mensuráveis, a relação de preferência ou de não preferência, né, de um fornecedor e um gestor de contrato, por exemplo, envolve uma parte subjetiva. Existem fornecedores que se dão muito bem com o cliente ama, e tem um cliente 2 ali que odeia o cara, por uma questão relacional só. O gestor lá não gostou da relação, sei lá, o cara falou a pergunta acaba sendo mais nessa linha de, por exemplo, imaginando que exista um copilot ali, uma inteligência integrada nesse portal, né? Pensando já nesse sentido, em que mostre para você ali, pô, esse cara aqui é mais duro de negociação, ele não tem muito parcelamento, os preços dele são mais altos. Essas regras vindo de forma meio que automáticas ali para vocês tomarem decisão, né? Como existe hoje em CRMs exatamente aí na parte comercial. Não que todas as empresas comerciais também usem, né? Os vendedores usam,
Mas hoje já existe esse recurso, e do lado do comprador era mais entender se usa, mas eu entendi bem aí, o Raul esclareceu, você também, André. Acho que existem medidores de performance aí nessas concorrências que colocam Gabriel, a gente de saia curta às vezes. O relacionamento, né? Às vezes você negocia tanto com o mesmo key account, vamos dizer assim, que você já sabe qual é o perfil do cara, né? Se o cara como você falou, o cara é mais difícil, o cara é mais parceiro, o cara, enfim, a gente acaba tendo, são pessoas, né? A gente não compra às vezes uma vez, compra 2, 3, 4, 5 vezes com o mesmo key account, mesma empresa, né? Então a gente não precisa nem da IA, a gente já sabe qual é do cara, né? Já Gabriel, vocês como vendedores, vocês provavelmente fazem aquele análise de perfil do comprador, especialmente para aqueles que são mais representativos em relação à sua venda. Isso, pelo menos na minha época de vendas eu fazia isso. Da mesma forma, do lado de compras, você tem o mesmo processo, tá? Especialmente voltado para aquelas categorias mais estratégicas. Normalmente isso é padrão para todos, tá? Tá. Especial, assim, lógico que não é para todo mundo, como eu disse, né? É muito mais restrito. Depende de estrutura. É isso aí. Bom, legal. Vamos puxar umas perguntas da turma aí, ô Bando, você consegue selecionar uma boa aí pra gente? Eu vi umas boas aqui, viu? Eu posso dar uma rápida aqui? Quem mente mais? O vendedor quando promete ou o comprador quando fala que não tem orçamento, Raul? Onde que tá essa aqui, cara? Essa aí você puxou, não? Mas como que é? Quem mente mais? Essa eu só joguei no ar aí. Quem mente mais aí? O vendedor que fala que já está com as melhores condições, né? O vendedor que promete ali, ou o comprador que fala que não tem orçamento? Rapaz. São duas muito boas, viu? A briga boas. É boa. Agora, quem mente mais, aí você me pegou. Acho que é assim empata, hein? Eu diria que depende de quanto negociador é o comprador e o vendedor. Ou quanto ruim é os dois. Vamos lá, ver a pergunta da turma. Eu estava só enchendo o saco aqui. Não, mas essa pergunta é boa, cara. Esse é o teorema de Tostini. Exatamente. Essa pergunta é para você, Quer falar, Gabriel. Quer comentar, Colete? Você consegue ler? Colete. Eu consigo. Meduri. Será que o... Pergunta do Zé Roberto. Tá? É pro Meduri. Vai lá. Isso, ele está falando para os dois lados. Meduri. Será que o comprador e vendedor estão preparados para o uso de IA como ponte de confiança ou continuam enxergando só como ferramenta de pressão por preço? Vale para os dois lados. Eu acho que essa é uma questão que o Zé colocou dessa discussão que a gente estava tendo um pouco antes aí, né? Há uma curiosidade do lado dos vendedores aqui, pelo menos alguns que a gente conversa, que trabalha muito com portal aí, de entender como que esses portais ranqueiam, ou se eles não ranqueiam as propostas, né, comerciais, obviamente, ali, baseado em análise de IA, né? Então era mais uma intenção de entender isso e o quanto a gente está explorando isso dos dois lados, porque do nosso lado aqui também a gente pode montar propostas mais persuasivas, mais completas e melhores através de ChatGPT, como muita gente está fazendo, né? Então, do lado de lá, talvez era fazer um decrypt disso. Então, a gente criptografa aqui pelo ChatGPT e você descriptografa lá o cara falando assim, pô, esse cara fez tudo pelo ChatGPT, como se fosse prova de escola, né? Acho que é isso, é meio que entender como é que a gente está lidando com isso, por serem coisas novas, né? Mas eu acho que foi uma reflexão em cima daquela discussão que tivemos. Agora, a IA está sendo usada, tá? Em compras, você acha que Raul, você acha que a questão do leilão, do robô, ele já é considerado uma IA ou ainda é uma IA? Eu diria que é muito mais um RPA ainda, tá? Considerado um RPA e não um IA, tá? Neste momento. Você entende que a IA, ela caminha para poder criar um processo de avaliação de fornecedores 100% sem intervenência humana, sem o tato de você olhar no olho do cara e falar, cara, dá para confiar 100% na IA, ou você acredita que ainda tem 90% da IA e 10% ainda é olho no olho, apertar a mão do cara, sentir que de fato o cara vai entregar aquilo que a IA identificou? Eu ainda acho que o processo, lógico, separando qual é o tipo de compra, etc. Mas para mim, relacionamento ainda importa muito. Colete.
Eu acho que ele vai nos dar subsídio para ter as informações e tentar tomar a melhor decisão. Mas o relacionamento ainda continua sendo uma dos principais pontos. Eu falo, por exemplo, serviços, né? O Bando comentou aí sobre serviços, a parte de terceirizações, etc. Cara, como é que você vai fazer uma IA analisar como foi a execução do serviço se a gente não tiver necessariamente uma informação dos resultados que trouxeram, né, esse serviço, como é que você realmente foi executado, se ele seguiu todas as normas, se ele realmente cumpriu os prazos que foram prometidos. Assim, se você não tiver essas informações todas vindo de algum lugar, nenhuma IA vai tirar essas informações, tá? Então, ele pode ajudar a concentrar, dar detalhes, etc. Mas, para mim, ainda continua sendo um relacionamento, acaba sendo muito forte. Mas aí, Raul, deixa eu só fazer um comentário importante, né? A gente na física, quando a gente vai comprar uma viagem, por exemplo, você entra numa plataforma dessa de Booking.com, uma TripAdvisor, aí você vê lá o hotel, aí você vê um hotel mal avaliado, com um monte de gente falando mal, mesmo que o cara que esteja do outro lado seja um cara que te atendeu bem, tem um relacionamento legal, você não vai fechar os olhos para aqueles comentários todos que estão lá na plataforma, falando da experiência que aqueles clientes tiveram naquele fornecedor antes. Então, assim, é óbvio que se qualquer um faria isso, você recebe um monte de referência negativa de uma determinada empresa e você ainda assim, por relacionamento, que o cara é legal e tal, você quer ir adiante, o cara tem um preço legal, depois se der problema, aí vem aquela frase, poxa, que estranho, deu problema, né? Não esperava isso, Mas, o cara tá todo mas, cagado e deu problema, olha só. Então, assim, tem mas, algumas André, coisas sim que a gente tem que levar em consideração, né? mas aí que nós estamos falando, benchmark é relacionamento. É por isso que eu falo assim, não tem outra alternativa. Então, por exemplo, suprimentos, a gente tem grupos que avaliam, que você questiona, olha, o fornecedor tal, alguém tem relacionamento, alguém sabe como que é, me dá um feedback sobre quem é o fornecedor. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é, isso está. Agora, se isso já vai virar alguma forma de ferramenta que pegue esses detalhes e coloque em algum lugar, como é o caso, por exemplo, de viagem, né, de hotel, que é o que você está dizendo, pode ser que a gente chegue nesse nível, mas eu não acho que isso é tão rápido assim. E aí, Vidal, você quer comentar alguma coisa ou não? Gente, eu acho que a IA ela está vindo com tudo, mas eu ainda estou com dificuldade de ver ela aplicada. Né? Eu sempre brinco isso, que para mim, por enquanto, a IA eu pego o que eu quero aqui, faço um Ctrl+C, jogo na IA, vejo o que ela me diz, faço um Ctrl+C e devolvo. Eu estou com dificuldade de ver, até nas ferramentas, né, nas ferramentas de procurement e outras, de ver ela realmente aplicada. Não RPA, né? Que nem o Raul falou. Eu acho que hoje o que está rodando muito bem são os RPAs, beleza. Agora, você realmente integrar uma IA ali, integrar, né? Não é eu fazer um copy e cola e devolver. Né, integrar. Isso eu tô sentindo falta de ver isso. Né? Eu e o André, a gente sempre fala disso. Pô, a gente precisa encontrar um cara que seja especialista em IA, mas não que ele queira ser especialista em compras, que ele consiga nos entregar o como aplicar a IA em um processo. E daí nós, especialistas em compras, pegamos essa informação e aplicamos, né? Ou vocês em vendas, por exemplo, né? Como já vem, eu acho que já para variar, né, vem sendo usado mais em vendas do que em compras, começa por lá, né? Mas acho que é isso, né? Acho que a gente ainda, eu vi já um case que me pareceu ser bem interessante, realmente de aplicação de IA, não consegui ver profundamente, mas o que eu mais tenho visto é isso, não está integrado, tá? Eu tiro daqui, coloco ali, pego de lá e devolvo aqui. O que eu quero ver é realmente a hora que a gente integrar isso. Aí a gente tem ganho operacional. Ganho operacional. O relacionamento que o Raul falou, isso não vejo ser substituído. Vai precisar de criatividade. Quando lá no começo o Gabriel falou, cara, não é um preço fechado, não é uma tabelinha de itens com especificação, é uma proposta, é uma solução. Né? Isso ainda vai ter o cara com a experiência dele, com a bagagem dele, né? O Bando aí com 30 anos de vendas, olhar para o caso do cliente e falar, cara, eu já fiz isso daí há tanto tempo e funcionou.
né? Então, acho que essa pegada é nossa, essa não é substituível. Ô Vidal, e tem um ponto também, né, que a gente tem que recapacitar essa turma toda para fazer uso dessa tecnologia, né? Não é porque o cara dirige um Fusca que você vai encostar uma Ferrari e ele acha que já sabe dirigir e sai por aí com a Ferrari, né? Ele vai acertar o primeiro poste que ele encontrar na frente. Então tem que também capacitar uma massa aí que não conhece ou não está habituado para poder tirar o melhor, né, dessa tecnologia, né? Para não fazer mau uso, né? Faz um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Hoje eu falando com o importador, ele falou a coisa que eu mais vejo IA errar é NCM. E a galera tá usando a IA para buscar NCM, cara. Tem uma frase que eu adoro da Lucilena Galvão, que é, cara, se for para eu ir para um precipício, eu prefiro ir de bicicleta do que de Ferrari, né? Então deixa eu do meu jeito aqui, que eu tô melhor. Vamos lá, Bando, puxa outra boa de prova aí, cara. E para quem está assistindo, pessoal, manda pergunta. Ainda dá tempo aí de mandar umas perguntas boas para essa turma aqui. Não dá moleza, não. Essa aqui está bastante relacionada à preparação do comprador. Fala aí, Colete. Pergunta do nosso amigo José Miguel, do Colégio Miguel de Cervantes. Com tantas estratégias, planos de ações, planilhas abertas, como encontrar o comprador perfeito? Ou ele ainda não está no mercado? E como treinar essas pessoas? Senti polêmica aí. Eu acho que eu diria o seguinte: esse profissional tem no mercado, tem sim, e só que normalmente é o que a gente chama de treinado em casa, né? Normalmente acaba tendo treinamento on the job, acompanhando, sendo treinado por outras pessoas com experiência, inclusive hoje se tem bastante ferramenta, então assim dá para se dar esse treinamento para o comprador, para que ele consiga saber fazer uma análise bem feita, saber fazer uma análise das planilhas abertas, os planos de ações e assim por diante. Mas a grande polêmica nessa história é que precisa ter tempo do comprador, precisa ter um investimento da empresa para o comprador. E muitas vezes você não encontra isso em todas as empresas. Então, acho que esse é o ponto principal. Se você não tem o foco dessas empresas em fazer com que os compradores sejam treinados para que eles chegam no patamar de fazer uma análise bem feita, que ele vire um gestor de categoria, que ele sabe fazer uma estatística source bem feito, que ele sabe analisar e aprofundar necessariamente aquele tipo de categoria. E eu acho que o pessoal usa bastante o TBC, né? Então, realmente ir lá, olhar, falar com o seu fornecedor, visitar a empresa do fornecedor, ir lá na planta, conhecer necessariamente o que vai ser usado. Assim, o comprador ele tem que ter esse tempo para poder fazer isso. Se você não tiver uma empresa em que você esteja estruturado para que esse comprador tenha esse tempo, aí eu acho que, consequentemente, você não vai conseguir ter, o comprador não vai ter essa capacidade ou tempo para fazer isso. Eu complementaria aqui, devolvendo uma pergunta foi o Zé Miguel, né, que fez a pergunta, né? Perfeito para quem? É para o fornecedor? É para o gestor do contrato, o cliente interno? É para o chefe dele, para o diretor de compras? Para quem? Perfeito para quem? Para quem dessas personas, né, que ele seria perfeito, né? Porque são caras diferentes. Cada um desses é um cara diferente, né? Enfim, é difícil, é muito difícil, não é fácil não, viu? O cara tem que se virar em 5 para poder ser perfeito para todos eles, né? Mas enfim. Eu achei que você ia devolver a pergunta falando: e o vendedor perfeito? Onde é que eu encontro? O cara que me responde rápido, o que eu preciso. Aí que do me abre lado os aí, ó, custos. Medúrio, Fala de novo, Bando, deu uma cortada. Deu uma cortada. Achou perfeito aí, ó, Medúrio e Colete. Sim. O cara que envia a proposta no prazo, com todas as informações, né? Completíssimo. Não pede atraso, não pede para adiar a entrega da proposta, né? Chega na véspera, uma hora antes, para me dar mais um dia aí, 2, aquelas coisas. Surpreende, com prazo de pagamento até maior do que a gente pediu. É incrível isso. Bom, é verdade. Vamos lá, Bando, mais uma, cara. A gente está chegando no final aí. Pega aquela pedrada aí pra gente fechar, cara. Na verdade, tem algumas perguntas aqui, mas
tá um pouco repetitivo em relação àquilo que a gente conversou aqui. Então, eu acho que tá legal aqui de pergunta. A gente poderia ir fazer esse save to date aqui de 7 do 11. Acho que a gente podia trazer um pouquinho desse tempo aqui, reservar esse tempo aqui para falar um pouquinho sobre esse grande evento. O que você acha? Então, bora lá. Você quer já puxar a fila e falar do dia 7? Vou deixar para o seu Colete falar, o vendedor perfeito. Espera que eu estou tentando subir a imagem aqui só para dar essa notícia incrível para a galera. Um minutinho. A gente a gente ficou tão assim feliz e animado, né, com o evento que a gente entregou no início do ano, que a gente resolveu ter mais uma dose esse ano, né? Então, Foi legal esse evento, viu, André? Foi bem legal. Pois é, foi um evento inovador, né? Juntar compradores e vendedores, né? Agora a gente está repetindo a dose em novembro. Vai lá, Colete, fala aí, não vou roubar tua fala não, cara. Eu acho que já subiu aqui na tela, né? Vocês estão vendo a imagem? Já está aqui. Sim. Então vamos lá, pessoal. Dia 7/11 de 2025. Compradores e vendedores, mais uma vez juntos, ao vivo e a cores, em um dia inteiro. Só que dessa vez aqui, diferente do primeiro evento, foi um evento de conteúdo, todo mundo sentadinho na plateia assistindo, grandes nomes de peso, tanto do lado do comprador como do vendedor. Dessa vez aqui o formato, além de ter também esse conteúdo nesse formato, vai ter uma arena. Pode dar um spoiler ou só na próxima live? Não, pode dar. Pode dar? Então faremos o seguinte, teremos painéis onde existirão simulações de compradores, simulações para vendedores e simulação comprador e vendedor junto ao vivo e a cores, fazendo aquilo que deve ser feito, que a gente já tratou em diversas lives, ao vivo e a cores. Então imagine vocês que a gente vai colocar comprador e vendedor cara a cara, discutindo como é que compra, como é que vende, e aí as pessoas no entorno assistindo e podendo discutir, fazer perguntas ao vivo e a cores. Então, essa vai ser a cereja do bolo do Arena Comprador Vendedor no dia 7/11, aqui em São Paulo, na sede do Banco Votorantim. Então, salvem as suas agendas, porque esse evento vai ser mais legal que o primeiro. Isso aí. 7 de novembro, na sede do Banco Votorantim. Vai ser um evento muito mais interativo, as pessoas vão participar muito mais, né, do Arena do que o Summit, que continua. Ano que vem tem Summit de novo. Mas esse aqui é um formato diferente. Eu acho que a gente vai potencializar esses debates bastante aí nessa Arena. Então, aguardem os próximos comunicados, que a gente vai soltando detalhes aí do evento. Legal. Bom, isso posto, pessoal, a gente chegou aqui em 1 hora de live. Eu acho que chegamos André, aí nas considerações finais. Diga, Colete. Eu posso dar um spoiler de alguns nomes que eu estou tentando trazer para esse evento? Pode. De repente você até... O cara tá ouvindo, ele já fica, pô, o Colete já me anunciou, tem que ir, agora não tem jeito. Eu tive hoje com o Hernani. Hernani, ele é o fundador do The News, o maior podcast do Brasil, de notícias. E eu tô para te dizer que com grandes chances da gente ter o Hernani conosco lá, o cara que criou o The News, que hoje é um sucesso, podcast de 14 minutos às 6h06 da manhã, diário, contando um pouquinho de como ele empreendeu esse projeto, também, obviamente, dando spoiler para o mundo do comprador e vendedor, como pensar fora da caixa, literalmente fora da caixa. Ele que tive com ele hoje a manhã toda, ele falou, cara, eu vou ser a nova Rede Globo nos próximos anos. Então, talvez o Hernani vai estar com a gente nesse evento lá. Show, hein? Show. Maravilha. Bom, pessoal, eu acho que a gente fez aí a nossa missão aí. Espero que quem acompanhou a gente até aqui tenha curtido mais essa live do Abrindo a Caixa Preta. Daqui a 2 semanas voltamos. Eu me despeço por aqui. Obrigado por quem está aí assistindo.
Pessoal, por favor, façam as honras aí também. Você não quer que eu dou spoiler do segundo que eu estou tentando trazer ou só o primeiro tá bom? Ah, você não sabia, você não falou nada pra gente, não tem nada, tá nada combinado, né? Não sabia nem do primeiro. Bom, Tem um o segundo? segundo Olha a questão da segundo, organização é uma aí. questão de tentar encaixar a agenda, né? Sequestrar, eu já consegui sequestrar. Um dos caras mais inteligentes que eu já tive perto nos últimos tempos. Estou tentando manobrar uma questão de agenda, mas se der certo, não ainda certo. O senhor Thales Gomes, CEO, presidente do G4 Educação, pode ser que será um dos nomes a estar conosco no Arena Comprador Vendedor. Se não der certo nesse, estará no segundo Summit, com toda certeza. Maravilha. Aí Gabriel, a régua sobe. você sentiu a organização dos vendedores, né, Gabriel? Não, é isso aí, padrão, cara. É que se for muito organizado, não funciona, o negócio não sai. Bom, posso fechar a live? Vocês querem? Alguém mais quer fazer algum spoiler, dar algum comunicado? Aí aproveita para a gente encerrar. Não, aqui tá tranquilo. Então, tá Só bom, agradecer pessoal. mesmo aí, pessoal. Obrigado de novo mais uma vez aí pela oportunidade, pelo convite. Legal demais estar com vocês aqui. Prazerzão, Raul. Valeu pela discussão e pelas conversas aí, foi muito bom. E obrigado ao público aí que participou com a gente. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade. Foi, assim, muito bom. Achei que ia ser mais complicado as perguntas, tá? Mas acho que foi boa, foi interessante. Eu acho que a gente sempre tem a oportunidade de aprender mais com o passar do tempo. E agradecer as perguntas aí do público, de todo mundo que ouviu. E obrigado aí pela oportunidade de vocês aí, tá? Muito prazer. Vando, por favor, dá um tchauzinho para a turma, para a gente fechar. Pessoal, galera, obrigado por tudo. Raul, Bier. O Raul, a gente não pegou muito pesado, não, porque eu quero vender para você também. Por isso que a gente pega. Ah, entendi. Tá combinado aí nos bastidores. Mas obrigado aí de coração por ter participado. E em breve estaremos no dia 7/11, mas teremos outras lives aqui. Galera, sempre nos acompanhando no nosso canal, tanto no Negocia como no canal do Bootcamp. Vamos poder ver aí os outros debates aqui, as outras lives que aconteceram aí nos meses, nas semanas e meses anteriores. É isso aí. Um abraço a todos. Igualmente, gente, muito obrigado. Sempre muito enriquecedor estar nessas discussões, também com dois grandes nomes aí. Ótimas discussões, qualidade, com conteúdo. Muito bom. Espero encontrá-los pessoalmente no 7/11 aí. Estaremos lá, com certeza. Boa. Colete, dá o tchau final aí, a gente encerra, vai. Não vou trazer o terceiro possível convidado e a gente solta mais informações na próxima live. Ficam todos com Deus. Estamos juntos. É o começo de uma jornada fodástica, comprador e vendedor. O mundo não será mais o mesmo depois dessas transformações todas propostas por nós. É uma satisfação ter vocês do meu lado. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite. A gente se vê na Obrigado, próxima gente. live. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. De novembro, o Beto Carlos e seu marcaram.